Olá, você está no Círculo Dourado, o podcast que fortalece alianças e ajuda casais a construírem relacionamentos saudáveis e duradouros. Eu sou Samuel Vermelho. E eu sou a Nayara Vermelho. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar, na realidade, uma série que vocês pediram muito, falando sobre os temperamentos. E os temperamentos no amor. Não é só falar sobre a definição de cada um, mas sobre como cada tipo de temperamento funciona dentro do amor, não é isso, Nayara? Exatamente. Os temperamentos humanos, eles estão dentro do conhecimento aí que abarca o autoconhecimento humano, né? Então, o que é o autoconhecimento? É o exercício reflexivo de se compreender, de entender a forma como você age e reage no mundo. Né, Samuel? É tão importante no relacionamento. Mais do que perceber o outro, é tentar também se perceber na relação. Por que você age como age? Por que você muitas vezes é afetado por coisas que talvez outras pessoas não seriam, né? Isso tudo tem uma explicação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Exatamente. Talvez um dos desafios maiores, né? Conseguir se enxergar dentro da relação. Pensando, né, no dia a dia conjugal, inclusive atendendo casais, né, há muitos anos dentro do consultório, eu percebo como é desafiador. Na maioria das vezes que os casais chegam dentro do consultório, o desafio é justamente fazer com que eles consigam se ver, porque eles sempre têm a tendência, né, a gente tem a tendência de projetar no outro aquilo que é incômodo a nós ou que a gente não consegue perceber em nós mesmos. E essa teoria, eu acho que ela é muito interessante porque ela nos ajuda a perceber tendências que são naturais e áreas que nós precisamos também desenvolver e amadurecer. Exatamente. Então, como você mesmo disse, é uma teoria, né? Uma tentativa de explicar o comportamento humano, porque nós agimos e reagimos de forma diferente, né? De forma diversa. Então, é importante aqui também explicar que existem alguns teóricos que dividem, né, temperamento e personalidade. A personalidade, ela seria mais ampla, né? Ela abarcaria não só o temperamento humano, mas a cultura em que você foi criado, os valores que foram introjetados na sua vida, as marcas, traumas passados, seu caráter, ou seja, a personalidade seria a árvore, a copa que aparece. O temperamento a gente chama de mineral, que é uma estrutura que você nasce com ela, são as tendências, e aí eu gosto muito de usar essa nomenclatura, Samuel, tendências, porque não é um conjunto de rótulos, né? Mas alguns teóricos com os quais eu me identifico mais vão dizer que o temperamento humano são filtros mentais, são filtros diferentes que fazem com que as pessoas elas ajam e reajam de formas diferentes também, né? E aí os temperamentos, você nasceria com eles, né? Nessa teoria, cada pessoa vai nascer com o seu próprio temperamento, com uma tendência, e é claro, ao longo da vida você vai então receber influências, educação, e aí cada pessoa vai ser única. Então, dentro da teoria, que nasce lá com Hipócrates, né, que inicialmente ele tentava ali explicar por que as pessoas agiam de formas diferentes, e ele acreditava que eram fluidos corporais, né, que dominavam ali, cada fluido dominando, faria com que aquela pessoa se comportasse de uma forma diferente. Então, aí ele classificou os 4 temperamentos através desses 4 fluidos, que seriam a bilis amarela, a bilis negra, a fleuma e o sangue. Então, quando cada um desses líquidos estivessem predominando, a pessoa teria um determinado tipo de comportamento. Então, um exemplo, quando o sangue estivesse predominando sobre os demais fluidos, essa pessoa seria considerada um sanguíneo, que é o quê? Uma pessoa muito quente, uma pessoa vivaz, né? Uma pessoa expansiva. Quando, por exemplo, a bilis negra estivesse predominando, essa pessoa talvez teria um pouco mais de melancolia, ela estaria mais introspectiva. É óbvio que hoje nós sabemos que não são fluidos corporais, é claro que essa teoria foi evoluindo, outros autores foram estudando, o conhecimento sobre a forma como a mente humana funciona foi se desenvolvendo e hoje entende-se que seriam filtros mentais, né? Filtros através dos quais você vai enxergar o mundo e agir de forma diferente. E aí, Samuel, você consegue enxergar na prática os temperamentos humanos? Olha, isso é muito interessante. Vou até pedir para o nosso editor colocar aqui na tela para a gente uma imagem que eu acho que exemplifica muito isso que você está trazendo, né? Fazendo essa correlação
entre a parte, né, dos temperamentos com uma árvore, né? Você falou da copa Exato. da árvore como a personalidade. Eu gosto Uhum, de fazer essa comparação dos temperamentos como a raiz, ou seja, aquela parte que muitas vezes a gente não uhum, consegue ver, visualizar, justamente por aham. essas tendências genéticas que a gente acaba, né, trazendo aí dos nossos antepassados, e o tronco como essa parte Tem mais árvore aí, li- editor? ligado ao caráter, né? Ou Aham, seja, o tronco são as isso. influências do ambiente, ou seja, vão induzir esse Uhum, tronco para um caminho, para buscar, né, ali a luz, o vento, tudo isso vai uhum, influenciar a formação uhum, desse tronco. Mas as raízes é justamente, né, aquilo que não dá para a gente poder modificar. A gente consegue uhum, modificar raiz, mover, tirar uma árvore grande como essa da uhum, imagem do lugar, né? E uhum, é interessante isso que você traz sobre a questão das predominâncias, dos tipos, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, em cada uhum. um desses vídeos da série. É claro, pessoal, que quando a gente fala de autoconhecimento, essa é uma das ferramentas, né, Samuel? É importante dizer, existem outras ferramentas, e aí o importante é que você desenvolva o autoconhecimento e busque uma ferramenta que talvez você se identifique melhor, né, que você goste, tem a Big Five, tem o DISC e tem a teoria dos temperamentos humanos. A gente gosta porque ela também é muito didática, né, e a gente consegue visualizar na prática essas diferenças. Resumidamente, nós teríamos 4 temperamentos, então, que seriam o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Esses temperamentos, a gente faz uma divisão inicialmente sobre 2 características, e aí eu gosto muito de usar da simbólica, né? Que é a simbologia dos elementos que tem na natureza, como fogo, o ar, a água e a terra, para poder fazer uma separação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: as pessoas elas têm uma tendência a serem diferentes quanto à sua introversão e à extroversão, que é o que a gente vai chamar aqui de temperatura, né? Tem pessoas que têm uma temperatura mais quente e tem pessoas que têm temperatura mais fria. Quando a gente pensa no material quente, pensa numa água que a gente coloca lá para fazer o café, né? Você coloca a água no forno, no fogão, liga e essa água começa ali a sofrer a ação do calor. O que acontece com aquelas moléculas? Elas começam a entrar, né, num processo de movimentação, elas começam a esquentar, acontece a ebulição, elas vão se expandindo. Então, o que você tem em uma substância que está fervendo? Que está ali sofrendo a ação de uma temperatura quente, né? Vamos dizer assim, do fogo. Elas começam a se movimentar de forma mais rápida e aquela água vai fervendo, ela começa a expandir. Então, o calor expande. Pensa numa panela de pressão, né? As mulheres, quando a gente vai colocar ali o feijão para cozinhar, à medida que vai esquentando, começa a ter o quê? Pressão. E essa pressão faz com que o feijão cozinhe, enfim. Ou seja, pessoas que têm uma temperatura quente são pessoas que tendem à expansão e uma rápida reação. E aí a gente classificaria os 2 principais temperamentos que têm essa tendência a serem mais quentes e terem uma rápida velocidade de ação e reação, como o sanguíneo e o colérico. E aí cada um vai ter uma direção específica. Quando a gente fala, tem uma outra característica dos materiais que seria a relação da umidade e da secura. Então pensa em materiais extremamente secos, uma terra muito seca, uma pedra. Você pode sair de uma pedra e você pode ter essa terra recebendo a ação da umidade, sendo molhada, e você ter uma terra bem maleável, bem flexível. Então a gente vai do seco até o úmido. Quando a gente fala de estruturas muito secas, por exemplo, aqui essa mesa, onde nós estamos aqui apoiando, né, o microfone, as taças de água, ela tem estrutura, ela é seca. Então ela é rígida, ela tem uma estrutura própria, mas quando a gente pensa na própria água, ela já é mais úmida e flexível. Então a gente pensa na flexibilidade. Então vão existir pessoas que têm uma tendência a serem mais rígidas e estruturadas. E isso vai definir muita coisa no seu comportamento, no seu relacionamento. E existem grupos de pessoas que têm uma tendência a serem mais úmidas, mais flexíveis, mais adaptáveis às situações, né? E aí, essas 2 características combinadas vão trazer, então, a definição dos 4 temperamentos. O que a gente tem que pensar é, nada no ser humano, gente, é 880. Então, a gente tem os gradientes, né, de umidade, desde uma estrutura muito seca e que passa ali
por vários estágios, né, de umidade até você chegar numa estrutura bem úmida. Então, ninguém é 880. Cada pessoa vai ter a sua forma de ser. E é isso que traz a beleza, né, do ser humano. Porque enquanto a gente tem 4 temperamentos, e aí, de acordo com uma definição até mais específica, a gente teria 3 subtipos de cada um deles, então nós teríamos 12 subtipos de temperamentos humanos. Quando a gente fala da personalidade, a gente está falando de bilhões, porque cada ser humano é único, né? Então, por que a gente busca entender através dos temperamentos? Por que a gente busca estudar o autoconhecimento? Para ter mais ou menos um padrão, para a gente ter uma ferramenta, para a gente ter um ponto de partida a partir do qual a gente consegue se conhecer e também conhecer e entender o outro, né? Esse é o objetivo do autoconhecimento. Você se entender para saber o que você precisa melhorar. O problema é quando a gente pega as ferramentas e quer usá-las para justificar erros e se acomodar numa postura ou criticar e condenar o outro. E aí isso não é legal. Então, a gente tem que, até mesmo uma ferramenta, a gente tem que saber usá-la para conseguir obter o melhor dela, né, Samuel? E o convite nessa conversa nossa de hoje é para que, né, todos os nossos ouvintes aí, seguidores, possam primeiro olhar para si. Eu sei que a gente tem a tendência de olhar para o outro, né? Nós vamos falar sobre os casais, cada tipo de casal, pensando aqui nas variações, né, de relacionamentos. Exato. Mas o convite é que cada um possa conseguir visualizar a si mesmo, né? Fazer essa autoanálise e observar o que eu, como indivíduo, posso e preciso mudar e melhorar e treinar de habilidades, de tendências, de contratendências, para que o meu relacionamento seja um relacionamento melhor. Né? Esse movimento ele faz muito sentido, principalmente quando eu observo isso dentro do processo terapêutico acompanhando casais. Quando o casal consegue fazer essa autoavaliação, buscar esse autoconhecimento e aplicar as mudanças necessárias dentro da relação, não tem como a relação ficar no mesmo lugar. Mas e reforçando, os temperamentos não servem para a gente poder carimbar, né, a testa e justificar erros ou situações que, eu não faço isso porque eu tenho esse temperamento, né? Eu não tenho, às vezes, uma índole boa, um bom caráter, porque eu tenho esse temperamento. Só que não dá para justificar erros e falhas, né, usando a teoria dos temperamentos. Excelente, Samuel, e você me faz lembrar de um ponto aqui importantíssimo. O autoconhecimento, ele é um ponto de partida, os temperamentos, eles são um ponto de partida, mas o nosso caminho é a maturidade. Então, é possível sim a transformação buscando um autoconhecimento, mas buscando a maturidade, o desenvolvimento, crescer, se elevar. Então, para cima do temperamento, tem outros princípios sobre os quais a gente vive. Senão, se você for ficar só vivendo a partir das suas reações naturais, seus instintos naturais, o que te difere de um animal? Nada, né? Então esse é o objetivo, é sempre buscar desenvolver, crescer, e existem outras motivações, existem outras virtudes que vão te ajudar nesse desenvolvimento, né, na sua melhora. Poderia ficar aqui mais 2 horas falando do tema no outro vídeo, que a gente vai estar explorando também mais profundamente cada um dos outros temperamentos. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar para 3 amigos ou amigas que vocês acreditam que também vão se beneficiar desse conteúdo, né, Samuel? Isso daí. E antes de finalizar, eu preciso dizer que quem ficou interessado ou curioso para poder saber qual é o seu temperamento, a gente vai deixar aqui no link da descrição, né, na descrição, um link para que você possa clicar e fazer o seu teste gratuito de temperamento. Tá? E depois eu quero que você volte aqui e comente, deixe o seu comentário. Tá? Nos acompanhe também pelo Instagram, circulodourado.oficial. Também pode seguir os nossos perfis samuel.vermelho lá no Instagram e nayara.vermelho, Nayara com Y. Isso. Ok? Até o próximo vídeo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Até lá.